Nessa parte da aula, nós vamos falar sobre o modelo cinético de Michaelis-Menten, ou também, como ele é conhecido, o modelo do equilíbrio rápido. É um modelo cinético válido para enzimas que possuem um único sítio ativo, ou, se possuírem mais do que um sítio ativo, que sejam sítios ativos completamente independentes entre si. Na parte anterior da aula, nós tínhamos visto que, em condições de velocidade inicial, a reação catalisada pela enzima pode ser descrita por esse modelo, por esse esquema, onde nós temos a presença desse complexo entre enzima e substrato, a partir do qual se forma o produto. Portanto, a velocidade inicial da reação é determinada pela concentração desse complexo. Esse complexo tem uma concentração máxima possível, que é ditada pela concentração de enzima total presente no meio de reação. E, portanto, a velocidade inicial também tem um valor máximo que pode ser atingido para essa concentração de enzima total que está sendo usada na reação. Nessa parte da aula, nós vamos ver como, a partir desse esquema, será justamente possível deduzir uma equação cinética que conecte a velocidade inicial à concentração do substrato e que desenhe justamente essa curva que tende a um valor máximo, a um patamar, que se observa experimentalmente. Então, as condições de Michaelis-Menten, eles assumem que a enzima e o substrato livre podem se associar através dessa etapa 1, formando esse complexo entre enzima e substrato, o qual pode se dissociar através da etapa 2, com essa constante de velocidade 2, gerando novamente as formas livres da enzima. Então, etapa de associação e etapa de dissociação. E esse complexo enzima-substrato pode gerar produto através dessa etapa 3, dessa constante de velocidade 3. O que Michaelis-Menten assumem é que essa etapa 3 é a mais lenta de todas. Uma vez que essa é a etapa mais lenta, a etapa de associação e de dissociação podem entrar em equilíbrio, podem se equiparar. E, portanto, nós temos um equilíbrio entre essas duas populações, da enzima livre e da enzima complexada. Então, que Michaelis e Menten estão propondo é que, uma vez que eu tenho uma certa concentração de enzima no meio e de substrato, essas reagentes se difundem, se encontram e começa a se acumular no meio o complexo enzima-substrato, conforme a gente está representando aqui. À medida que a concentração desse complexo cresce, a velocidade de dissociação aumenta, a velocidade da etapa 3 é desprezível e, portanto, à medida que isso vai se acumulando, ocorre um aumento de velocidade dessa etapa 2, e então a velocidade 1 e a velocidade 2 entram em equilíbrio, se equiparam, e, portanto, a concentração do complexo enzima-substrato se torna estável no tempo. O mesmo ocorre com a concentração da enzima livre. Então, essas duas populações estão em equilíbrio ao longo do tempo. O tempo que demanda para que esse equilíbrio se estabeleça é extremamente curto, micro, nanosegundos, e daí, então, a expressão um equilíbrio rápido. Essa etapa é muito mais rápida do que essa. Okay? Então, a concentração mantida constante ao longo do tempo, tá? A condição de equilíbrio. Essa condição se manterá enquanto a concentração de substrato não diminuir de maneira significativa. Mas se lembrem que nós estamos medindo as velocidades, acompanhando essa reação em condição de velocidade inicial. Portanto, a concentração de substrato não muda de maneira significativa, ela é praticamente a mesma que o início. E, portanto, agora a gente percebe, então, as condições de velocidade inicial se encontrando aqui com as condições de equilíbrio rápido. Então, S se mantém constante, e, então, essa distribuição da enzima nessas duas populações se mantém estável, ou seja, se mantém o equilíbrio. E é justamente a partir dessa população que se forma o produto. Então, uma fração dessa população do complexo enzima-substrato gera produto, e essa fração é determinada justamente por essa constante de velocidade 3. Então, isso que eu estou relatando para vocês
se baseia em uma concentração do substrato, mas nós poderíamos imaginar esse equilíbrio se estabelecendo rapidamente, tá, para diferentes concentrações do substrato. Então, naturalmente, com diferentes concentrações do substrato, nós poderíamos ter diferentes concentrações do complexo enzima-substrato, o que levaria a velocidades diferentes. Então, notem que é justamente na combinação desse equilíbrio com a etapa de formação de produto a partir desse complexo em concentração estável que nós poderemos conseguir deduzir a equação cinética que liga a velocidade inicial à concentração do substrato presente. Então, é o que a gente vai ver nesses próximos slides. Então, condição de equilíbrio rápido, o esquema colocado aqui, mesmo que estava na projeção anterior, e vamos começar analisando esse esquema, lembrando, então, que nós estamos olhando isso para a condição de equilíbrio, essa é a etapa mais lenta, e se estamos olhando isso, nos aproximando da condição de equilíbrio, a etapa de dissociação, a velocidade é igual à de associação, poderíamos escrever dessa maneira, e, portanto, para esse equilíbrio, nós podemos definir uma constante de equilíbrio, tá? Uma constante de dissociação, que seria o 2, a constante de velocidade 2 sobre A1, teria esse formato, formas livres, produto das concentrações das formas livres sobre aquela do complexo. Tá? Então, temos uma constante de dissociação, constante de equilíbrio de dissociação desse complexo enzima-substrato. Notem que quanto maior esse valor, significa que maior é a população das formas livres sobre a forma ligada. Quanto menor essa constante de equilíbrio, significa que maior é a forma, maior é a concentração desse complexo em relação às formas livres. Portanto, essa constante, que está sendo chamada aqui de 1Ks, ela é inversamente proporcional à afinidade entre a enzima e o substrato. Como já colocado anteriormente, então isso descreve o equilíbrio e a etapa de formação do produto, a velocidade inicial, tem esse formato. E lembrando que a maior velocidade inicial possível, que a gente pode chamar de uma velocidade máxima, para aquela concentração de enzima total usada, é dada justamente quando numericamente a concentração do complexo enzima-substrato for igual à de enzima total, ou seja, toda a população de enzima presente no meio está virtualmente complexada ao substrato. Então, nós atingimos a maior velocidade inicial possível, que nós chamamos de velocidade máxima. E como já é implícito, então, a enzima total está distribuída entre esses dois estados. Então, nós temos uma descrição da etapa de equilíbrio, usando essa constante de equilíbrio, uma constante de dissociação, tá? E temos uma descrição dessa etapa de formação do produto nessa expressão. Então, agora, há várias maneiras de deduzir a equação de Michaelis-Menten. Aqui eu vou utilizar uma que diz que a velocidade inicial, o percentual que eu atinjo de velocidade inicial em relação à velocidade máxima possível, então essa razão aqui, ela é proporcional justamente ao percentual da enzima total que se encontra na forma de complexo, certo? Então, quanto eu atinjo da maior velocidade inicial possível, percentual de velocidade máxima, está ligado ao percentual da enzima total que se encontra complexada. Pode ser escrito também dessa maneira, usando essa expressão aqui. Okay? Agora, nós podemos substituir essas expressões de concentração do complexo enzima-substrato usando justamente essa constante de equilíbrio aqui. Então, é o que aparece agora colocado aqui, isso é um rearranjo entre esses termos, aparece colocado aqui, cancela-se esses termos, e nós temos essa expressão agora aqui, que pode ser rearranjada nessa expressão, e agora nós podemos trazer a velocidade máxima para cá, multiplicando, e nós atingimos essa expressão, que é chamada de
equação de Michaelis-Menten. Então, a velocidade inicial se liga à velocidade máxima através dessa expressão S sobre Ks mais S, que era o que aparecia aqui. Notem que, justamente, essa equação aqui, ela descreve, de fato, uma curva com esse formato, mas a gente pode olhar algumas características interessantes nela. Notem que, então, o percentual da velocidade máxima que eu posso atingir, então, V0 sobre V máximo, quantos por cento eu estou atingindo, é dado por essa expressão, por essa fração. E notem que é S sobre S mais Ks, é um número que nunca atingirá, de fato, o valor igual a 1, ou seja, 100% da velocidade máxima, certo? É um número que, por causa dessa soma que nós temos aqui, eventualmente isso só seria atingido se eu tivesse uma concentração de S igual ao infinito. Então, isso já mostra essa tendência de nós termos um patamar aqui que, de fato, nunca chega exatamente ao valor da velocidade máxima. Então, essa expressão. E nós podemos, aproveitando esse gancho, nós podemos olhar como se comporta essa equação, que está escrita da mesma maneira aqui, em duas situações limites. Se eu tenho um S que é muito menor do que o Ks, então percebam que se eu tenho um S muito menor do que o Ks, essa somatória que está colocada aqui embaixo, tá? S muito menor que esse número é muito menor que esse, tá? Eu posso ignorar esse daqui embaixo nessa somatória. E essa equação aqui, ela se aproxima de V máximo dividido por Ks, que multiplica S, portanto. É uma equação de uma reta, tá? É um valor de Y, é uma constante que multiplica o meu X aqui. Tá? Então, essa equação aqui, S pequenos, menores que o Ks, está dizendo que aqui no começo essa curva se aproxima de uma reta. Okay? Além disso, um outro extremo, aquele que a gente já estava comentando anteriormente, é quando o S é muito maior do que o Ks. Quando o S é muito maior do que o Ks. Nessa situação, essa somatória se aproxima de S. E, portanto, se eu tenho isso daqui agora se aproximando de S aqui embaixo, um cancela com o outro, e então a velocidade inicial tende ao valor de velocidade máxima. Então, a gente está descrevendo esse patamar aqui em cima. Okay? Então, aproveitando, percebam que o formato dessa curva está sendo ditado pela relação entre a concentração do substrato e essa constante de equilíbrio, que é o Ks. Então, vamos olhar isso um pouquinho mais em detalhe adiante. Então, eu vou aproveitar esse trecho aqui da equação de Michaelis-Menten. Veja, isso aqui é uma simples retorno aqui no caminho da dedução, portanto, isso aqui é a mesma coisa que está colocada aqui. Tá? Então, vou aproveitar esse trecho que justamente ele traz dentro dele uma relação entre S e Ks. Percebam que essa expressão, que é o percentual de velocidade máxima que eu estou atingindo, lembrem-se que ele é proporcional ao percentual da enzima total que se encontra na forma de complexo enzima-substrato. Então, partindo dessa equação, nós vamos tentar verificar como se desenha essa curva de fato. Então, está colocado aqui, aquela equação, e agora nós temos aqui uma ampla faixa de valores da razão S sobre Ks, que era justamente o que determinava o comportamento da velocidade inicial em relação à velocidade máxima. Tá? Então, uma ampla faixa, então, essa expressão está dizendo, basicamente, quantas vezes o S é maior que o Ks. Então, 1 são iguais, 2, o S é 2 vezes maior que o Ks, e assim por diante. Tá? Então, substituindo esses valores aqui, nós calculamos essa expressão que está colocada aqui nessa outra coluna. Então, vejam como é interessante o comportamento desse número. Nós vemos aqui, ó, o S é 1% do Ks, 2%, 5%. Percebam que o percentual de velocidade máxima que eu vou obtendo vai crescendo aproximadamente de maneira linear, em comparação com esse número aqui. Então, 10%,
9% aqui. Então, vejam que isso vai acompanhando. Como nós tínhamos colocado anteriormente, né? Quando os S's são muito menores do que o KS, eu devo observar uma relação linear, é o que dizia a equação de Michaelis-Menten, naturalmente, é o que a gente está vendo aqui, nesse outro formato. Tá? Percebam que isso vai sendo perdido se nós olharmos mais adiante, dentro dessa coluna. Agora aqui, eu fui de essa razão igual a 1, ou seja, S é igual ao KS, tá? Para 2, né, ela é o dobro agora, e agora o número vai de 50% para praticamente 70%, e eu dobro novamente de 2 para 4, o S é 4 vezes maior que o KS, então eu dobrei de 2 para 4, foi de praticamente 70% para 80%. Então, percebam, aquele aumento linear entre que ligava essas duas colunas que a gente observava aqui no início, está sendo perdido. Eu estou variando bastante aqui, e aqui já não aumenta tanto. Então, eu estou descrevendo, provavelmente, essa região aqui da curva. Vendo aqui os valores em torno de 0,5 aqui, está colocado aqui. Então, o S aumenta de maneira, essa coluna aumenta de maneira clara, enquanto essa não. Tá? Vai perdendo essa relação linear. Aumenta, mas não na mesma magnitude que essa outra coluna. E mais adiante, tá? Nós percebemos aqui, ó, a concentração relativa vai de 10 para 50, e eu vou de 90 para 98%, de 50 para 100 vezes maior, eu vou de 98 para 99. Então, agora nós estamos aqui nessa faixa aqui da curva, tá? Tendendo ao valor de velocidade máxima. E como eu tinha colocado, né, nós estamos olhando agora essa região aqui, S's muito maiores, tá? Em que isso aqui tenderia, esse valor tenderia a S, e, portanto, se cancelaria em cima e embaixo, tendendo a velocidade inicial, o valor de velocidade máxima, sem de fato atingi-lo, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, de 10 para 50 para 100 vezes maior, e eu fui de 90, 98, 99. A ideia é que eu tendo a um patamar sem exatamente atingir 100%, chegaria apenas quando eu tivesse concentração de substrato igual ao infinito. Okay? Então, percebam que o desenho dessa curva de velocidade inicial, que é dada por essa expressão, que é dada para a equação de Michaelis-Menten, está dependendo da relação entre S e KS, tá? Quantas vezes o S é maior ou menor do que o KS. É isso que dita o formato e esse desenho dessa curva de velocidade inicial em função do S. Como eu tinha dito anteriormente, a equação de Michaelis-Menten colocada aqui, de fato, gera esse tipo de curva, gera essa tendência do valor de velocidade inicial tender ao valor de velocidade máxima. E isso é determinado pela relação entre S e o KS. Lembrando que, então, esse valor aqui também, como colocado aqui anteriormente, né, percentual de velocidade máxima, ele é proporcional ao percentual da enzima total, tá, que se encontra nessa população, nessa forma de complexo. Então, quanto da população da enzima total se encontra nesse complexo. E, então, isso determinado pela concentração de S sobre KS. Tá? Então, é dessa maneira que a equação, o modelo de equilíbrio rápido e a equação de Michaelis-Menten nos levam a esse comportamento. Antes de fecharmos aqui, é importante fazer um parênteses que, vejam, eu estressei, deixei bem claro que o formato é dependente, então, da razão S sobre KS, quanto da população de enzimas se encontra, da enzima total se encontra na forma complexada, justamente porque há um equívoco que ocorre frequentemente de assumir que o desenho dessa curva é dado pela relação entre o S e a enzima total. Então, equivocadamente se assume que esses valores que nós temos aqui são em condição que o S é maior do que a concentração de enzima. E esses daqui é porque o S é menor que a concentração de enzima. Então, vejam, isso é um equívoco, o desenho dessa curva,
como nós vimos anteriormente, o desenho dessa curva é dado pela relação entre o S e o KS. Tá? Justamente lembrando que, se nós tivéssemos, de fato, concentrações de S que são menores do que a enzima total, a própria formação do complexo entre a enzima e o substrato, né, então, uma concentração de S menor do que a de enzima total, a própria formação do complexo enzima-substrato levaria a uma diminuição significativa, tá, da concentração de substrato, e nós perderíamos totalmente a condição de velocidade inicial. Tá? Haveria uma queda nessa concentração e mudaria a concentração do complexo ao longo do tempo. Não teríamos velocidade inicial. Então, veja, um outro ponto onde se percebe que é equivocado assumir que essa curva é desenhada pela relação entre S e enzima total. Então, fechando, tá? A equação de Michaelis-Menten, deduzida a partir das condições de equilíbrio rápido, nos leva a essa equação, onde o formato da curva está relacionado com a proporção relativa entre o substrato e o KS, que determina qual é a fração da população da enzima total que se encontra na forma de complexo enzima-substrato. Okay? E então, isso fecha essa parte da aula.